Aqui. Então, do que vai falar o tópico 1? Aqui. Para mim está pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho. Legal. Aqui, gente, o que eu, vendo o conteúdo, tá? O que vocês precisam ter consciência, tá, do que vai ser utilizado durante a faculdade, tá? E o que vocês precisam ter conhecimento agora, tá? Para a gente passar por essa disciplina. E são, na verdade, são informações históricas, né? Que são bem importantes a gente saber, mas de fato a gente não vai usar no dia a dia, tá? Então, o que eu tento trazer para os encontros, tá? São as coisas que são mais efetivas, tá? Por quê? Se nós tivéssemos uma disciplina, um semestre, sei lá, 15, 16, 18 aulas, a gente poderia pegar cada tópico e palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, e abrindo ele, enfim, né, eu perdi a palavra, mas fazendo cada passo, tá? A gente precisa entender que a gente tem uma vez por semana para conversar e eu vou tentar esmiuçar para vocês o que de fato é mais prático, tá? Para vocês utilizarem como conhecimento durante toda a faculdade. Então, algumas coisas às vezes eu não vou poder apegar muito, mas vocês, durante a semana, em outros momentos, e aí cada um vai ter que ter sua própria organização, precisam ler tudo, né? Precisam se inteirar de tudo. E aí tem o AVA também para ajudar vocês, os profs, enfim, que lá também dão assessoria, tá? Mas essas disciplinas iniciais, elas são mais informativas, com alguns conteúdos relevantes. Então, vocês lendo já vão entender um pouquinho. Aqui tem os 5 tópicos, tá? Primeiro tópico, resgate histórico de ensino superior no Brasil. Ali conta um pouquinho, tá, de influências que teve de universidades de fora, historicamente, outras universidades que começaram em outros países, Alemanha, na França, Estados Unidos, enfim, e aí conta um pouquinho de como isso veio para o Brasil, tá? O segundo tópico, IES no Brasil, que é IES, Instituições de Ensino Superior, daí conta um pouquinho da história, especificamente no Brasil, tá? E aí também já traz os modelos de universidade, públicos e privadas, os tipos de curso e toda a parte do MEC, né? Então, que é o nosso Ministério da Educação. A terceira parte, o terceiro tópico aí, que é um dos mais importantes, que a gente vai ver agora e vocês vão rever durante todo o curso. E quem já veio de outras faculdades, ou quem já é formado no bacharel ou na licenciatura, enfim, já tem bastante conhecimento nessa parte, que é da parte, de fato, de pesquisa científica, tá? Então, a 3, as instituições de ensino superior no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, como a gente precisa entender os processos de pesquisa e iniciação científica, tá? Porque dentro da faculdade a gente tem que ter esse desenvolvimento, né? O início, meio e o fim, basicamente, é construir o conhecimento para um trabalho final que vai sair lá na frente. E eu gosto muito do modelo, do método da UniaSelv, no que diz respeito a essa construção através dos papers, que aí vocês vão ter conhecimento. Tá? É uma coisa que eu não tive oportunidade na faculdade, que é construir aquele trabalho final semestre por semestre. Talvez lá na metade, né, a gente olhe e diga assim, o que eu fiz lá no primeiro semestre estava horrível. Ok, é normal, é uma evolução, só que o aprendizado ele vem sendo construído dentro do modelo científico. E não pegar lá no final e fazer as coisas com pressa, né? Como vocês já devem ter ouvido falar, que aquela pessoa estava fazendo TCC, estava morrendo lá porque não consegue fazer um TCC, não consegue pensar. Mas se isso for pensado ao longo do tempo, tem como ser um pouco mais fácil, né? E aí, o tópico 4, também bem importante, diferentes tipos de trabalhos acadêmicos. E aí, publicação de artigos, revistas, características dos artigos. Isso é uma coisa que agora é muito técnica, talvez alguns tenham dificuldade de entender, mas ao longo do tempo a gente aprende também e vai. E o último, cenário de ensino no Brasil, tá bom? Então, aqui um pouquinho da história, tá? Isso vocês têm acesso também lá no AVA de vocês.
a vinda da família real portuguesa, então tem toda uma influência da escola portuguesa, das universidades portuguesas, tá? Os modelos de ensino francês, modelo francês, e aí fala ali um pouquinho, do modelo francês herdamos a formação profissionalizante, voltada para o mercado de trabalho, e do modelo alemão a pretensão de uma formação humanística geral, não pragmática, que também tem influência francesa. Então, se a gente for pensar de uma forma geral, tá? Do tópico 1, pensa no modelo francês como uma forma mais profissionalizante, né? Curso técnico, certo? E o modelo alemão, uma forma mais generalista, em relação a uma formação mais completa, tá? E aí entra toda a questão humanista, né? Que eu falei para vocês lá no começo, quando a gente entra numa faculdade, não é só saber fazer, né? É ser, é construir, então é muito maior tudo isso. Tá? E aí fala ali do modelo alemão, como eu falei para vocês, né? Também da filosofia, ciência e letras. Então, a parte filosófica, a parte do ser é muito importante. Tá? E assim vão chegando os modelos no Brasil e constroem o que hoje são as universidades. No tópico 2, então, já fala um pouquinho mais do modelo, já fala um pouquinho mais do Ministério da Educação, tá? E aí o modelo do Brasil especificamente. Tá? Então, aqui o Brasil começa a classificar, tá, as faculdades, as universidades, enfim, o ensino superior de diversas formas. Então, aqui, ó, 3 modelos hoje que o MEC caracteriza, e aí eu quero que vocês pensem qual é o da Uniaselv, tá? Faculdades. Hoje são 3 os modelos que o MEC classifica. Faculdades, caracteriza por oferecer um ou mais cursos de graduação, não tendo autonomia universitária. É uma instituição de ensino que não apresenta autonomia para conferir títulos e diplomas, os quais devem ser registrados por uma universidade. Além disso, não tem a função de promover a pós-graduação. O segundo sentido é aplicado para se referir a unidades orgânicas de uma universidade, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, faculdade é um nicho de uma universidade. Tá? Ele precisa estar apoiado. Tá? Centros universitários possuem autonomia universitária, ou seja, podem ofertar um curso de graduação ou mesmo fechá-lo a qualquer tempo, sem a necessidade de autorização do MEC. Instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais áreas de conhecimento. Ok? E universidade. Equivalem-se aos centros universitários. Então, para elas, a pesquisa é condição obrigatória, inclusive com oferta de cursos de estricto sensu. Onde é que está? Não, esse tópico não termina, mas eu... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que valem aos centros universitários, estricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, tá bom? Então, 1, 2 e 13, vocês escrevam no chat. Qual é a Uniaselv? 1 para faculdade, 2 para centros universitários e 3 para universidade. E aí? O que vocês me dizem? Escreve ali embaixo. 30 segundos. Qual é a Uniaselv, será? Um, 2 ou 3. Vocês estão com medo de responder, né? Dez, 9, agora a contagem regressiva do... Tchararã! Ai, 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 vocês erraram.
Ninguém chutou na 2. Pessoal, então hoje a Uniaselv ela oferece cursos de graduação e pós-graduação, né? Tem toda tem o MEC todo por trás, mas ela não tem o stricto sensu. O que é stricto sensu? Mestrado, doutorado, tá? Está no caminho. Vamos lá, agora, aqui, vamos para o tópico 3, que é o mais importante, tá? Então, vamos lá. Aqui, elaboração de um projeto de pesquisa normalmente contém delimitação do tema e do problema de pesquisa, justificativas, metodologia sugerida, objetivos gerais e específicos. E aí, quando fala objetivos gerais e específicos, os objetivos específicos são aqueles que começam com aquelas palavrinhas que a gente viu lá na apresentação, lá no início da apresentação. Tá? Vamos voltar, tópico 13. Ó, como começa um objetivo específico? Ter, entender, ter, observar, conhecer, visualizar, verbos no infinitivo, sempre, ok? Esses vão ser os objetivos específicos, tá? Resultados esperados, revisão bibliográfica e previsão do cronograma, ok? Eu vou terminar os tópicos 4 e 5 agora, e aí eu vou lá para o livro didático. Quem tiver o livro em mãos, tá? Já pega ele, deixa prontos, página... Eu já passo essa página para vocês, mas é mais ou menos página 30, tá? Vou terminar isso aqui, depois a gente volta para o tópico 3 lá do livro, e eu coloco o livro aqui na tela. Tópico 4, e aí entra um pouquinho nas características do artigo científico, tá? As suas especificidades. Então, o artigo científico é o produto final, tá? Produto final do que a gente trabalha na universidade, na faculdade. Tá? Não vou falar faculdade. Então, é o produto final do que a gente trabalha na faculdade, tá bom? De que forma? Então, a gente começa lá o projeto de pesquisa, ele tem um esboço, ele vai sendo construído, enfim, para virar o artigo científico, tá? Lá no finalzinho do curso, ao final do projeto. E ele, se for um artigo bom, né, relevante, normalmente os que saem da faculdade, poucos são página 25, tópico, obrigado, Alessandro. Poucos são, eu estava falando, agora eu perdi o raciocínio. Sim, os artigos que saem da faculdade, poucos são publicados em revista, né? Então, alguns são, tá? Dependendo das faculdades. Mas o que sai da faculdade, normalmente, o aluno ainda não fez algo gigante, grandioso. Então, vocês vão trabalhar 5, 6, sei lá, 3, 4, 5 anos em cima de um projeto lá, termina, ele não é tão bom professor. Não, ele é ótimo. Tá? Para vocês entenderem que o conhecimento ele vai muito além depois da faculdade. Você tem que se tornar mestre, doutores, ou ser um pesquisador, mesmo que não faça depois várias pós-graduações, que esteja sempre pesquisando, enfim, de alguma forma, consiga construir coisas relevantes. O mais importante é a relevância e a fidedignidade, né? Ser algo de fato verdadeiro, né? Algo que foi feito dentro da ética, teve todos os processos, e a partir daí ter a capacidade de relevância, né? Para ter algum tipo de publicação, jornais, revistas, enfim, ok? E aí aqui alguns tópicos, né, de um artigo científico. Conhecimento, o autor tem que ter conhecimento suficiente do assunto, exatidão na exposição e referência fiel às fontes, então entra regras da ABNT, que a gente vai aprender mais para frente também, adaptabilidade, linguagem acessível ao público. Quando a gente fala linguagem acessível ao público, está muito ligado a o conteúdo ser bom de ler. Tá? A melhor palavra assim, é tu ler aquilo e tu conseguir compreender, tá, o processo, mesmo que tu não tenha um conhecimento específico naquilo. Claro, quem tiver um conhecimento específico e vai ler um artigo, vai conseguir atingir mais do que o autor está entregando, né? Mas se não conhece, que pelo menos consiga entender o processo. Então, essa linguagem fácil. E linguagem técnica, né? Não é que nem a gente escreve no WhatsApp, né? Nem quando manda e-mails
não oficiais também, né, com palavras cortadas, enfim, né, também escreve TB, não, tem que ser tudo bonitinho, tudo direitinho, tá bom? Divulgação e não divulgação, então, como eu falei, pode ser divulgado ou não, né, pode ser interno, para professor, para faculdade, tá? Bem importante o F, adequado, original, inédito, completo, imparcial, então não pode copiar, não pode copiar, isso é uma questão ética que vocês vão aprender, que acontece, já aconteceu comigo como tutor, já aconteceu com colegas meus que copiaram tudo, chegaram no professor lá, ó, não tá certo, tá, você vai repetir, talvez semestre que vem você tenta de novo, então tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser ético nesse sentido, ok? G, claro, conciso, preciso, coerente, objetivo. Então, quando vai pensar num artigo científico, numa produção acadêmica, numa produção científica, precisa ser tudo isso, tá? Não, claro, não tem que ficar enrolando, sabe? Preciso, coerente. Então, as coisas têm que se conectar, sabe? Não adianta colocar palavras soltas, ou num parágrafo fala uma coisa, no outro parágrafo, num parágrafo fala sobre basquete, na outra fala sobre o chute a gol do futebol, sabe? Então, coerência, ser objetivo, ser claro, tudo isso bem importante, tá? Equilíbrio, unidade, honestidade, exatidão, entra também nas questões éticas, bem importante, tá? E o tópico 5, temática relativa ao ensino superior, envolve questões pedagógicas, papel dos sistemas de ensino, aumento das oportunidades e das desigualdades sociais, relacionamento com o setor produtivo, as possibilidades e limites de avaliação dos estudantes, o papel do governo, do setor privado, do mercado financeiro, controle da qualidade do ensino e da pesquisa. O que quer dizer o tópico 5? Tá? O tópico 5, basicamente, que os conteúdos de uma faculdade, principalmente as faculdades mais comunitárias, os centros universitários que estão inseridos em cidades menores, e aí tem a ver com nós também, que ele tem uma conexão com os setores públicos, setores privados, com o setor produtivo, que ele possa ofertar, então, para vocês, que estão buscando conhecimento, algo relevante para ser colocado em prática no mercado de trabalho. Tá? Então, precisa ter essa conexão. A gente faz parcerias com academias, a gente faz parcerias com ginásios, agora, infelizmente, a gente não pode, né, ter aula presencial. Então, por exemplo, não estamos em pandemia. A gente consegue um ginásio e das 4 aulas presenciais, pelo menos uma, ou até 2, vão ser práticas. Uma aula lá de funcional. Vamos para uma academia fazer uma aula de funcional em práticas, alguma prática, né? Práticas corporais. Tá? Disciplina de dança, vai lá para uma aula de dança. Tá? Disciplina de natação, consegue uma piscina lá, vamos lá se jogar na água. Certo? Então, isso é bem importante. A faculdade, o centro universitário, o curso estar conectado com a comunidade na qual se insere e, a partir daí, desenvolver, né, algo que de fato seja produtivo, algo que de fato seja relevante. Tá bom? Então, peguem o livro lá. A Fernanda colocou página 25. Acredito que seja isso mesmo, eu estou abrindo aqui. Se alguém quiser falar, tem alguma pergunta, 1 minutinho, pode falar, eu estou... Muito bem. Vocês não estão me vendo? Voltei. Com a câmera portátil aqui, ela não é das melhores. Mas está me ajudando. Voltei, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela agora. Não é isto, é isto.
Então, vamos lá. As instituições de ensino superior no ensino, na pesquisa e na extensão, tá bom? Tópico 3. Vamos descendo ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar... tela inteira. Ó, ficou bom. Então tá, a gente está na página 25, vão lá para a página 33. Legal. Então, pessoal, na página 33, tá, eu destaquei alguns tópicos importantes, tá, que aí vocês já vão aprendendo como funciona cada um deles. E o tema de vocês, tá, que eu vou passar daqui a pouquinho, ele está dentro deste tópico. Tá? Então, se vocês quiserem anotar, a partir da página 33, a questão que eu vou deixar lá para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. As partes de um projeto de pesquisa em caráter de iniciação científica. Ok? Então, a primeira delas é a introdução. Quando a gente vai fazer um trabalho científico, a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a introdução. Esta destaca o interlocutor, o universo do tema que está sendo estudado. Não importa se for uma pesquisa de campo, qualitativa ou quantitativa. Então, o que é uma introdução? Tá? A introdução, aí muda um pouquinho, tá? Entre um projeto de pesquisa que a gente está começando, tá, e um artigo científico. Eu vou falar da introdução de uma forma geral, como produto final. Tá? A introdução, ela basicamente, ela conta um pouco, tá, o início de como está esse projeto. É quase que uma apresentação, né, do que vai vir no projeto, tá, nesse projeto de pesquisa. Depois, lá no artigo científico, tem também o resumo. O resumo, ele conta todos os processos de uma forma bem resumida, como ele mesmo fala em resumo. A introdução, ela difere um pouquinho, tá? Mas, num projeto inicial, que é o que vocês vão precisar saber no começo, tá? Ela introduz, de fato, o conteúdo, o que vai ser colocado, tá bom? Para o começo de vocês, quando fizerem os primeiros trabalhos, a introdução é contar um pouquinho ali, de uma forma técnica, tá? O porquê vocês estão escolhendo aquele conteúdo, tá bom? Depois entra a justificativa. A justificativa, vocês explicam qual a relevância, tá? E como vai ser feito, por que o trabalho vai ser feito, tá? E aí não é falar assim, o meu trabalho vai ser feito sobre futebol porque eu gosto. Não. Vai estar justificando o porquê você está escolhendo o assunto e detalhar de alguma forma, com as palavras próprias ali, como é que você vai colocar isso dentro do seu trabalho. E aí também já começar a usar fontes bibliográficas, e aí que vão entrar lá no final na referência. Então, a justificativa ela é um pouquinho mais complexa, tá, que a introdução. Ela precisa aparecer o dedo de vocês, tá, mas ao mesmo tempo já começa a inserir autores que vão colocar ali a importância da pesquisa, a relevância, tudo isso que eu falei, tá bom? Depois, próximo, objetivos, tá? Então, objetivo geral e específico. Tá? Objetivo geral, determinar a abundância populacional, é um exemplo, tá? A abundância populacional da espécie Larus dominicus no litoral de Santa Catarina, através da análise de diferentes indicadores ecológicos. Vejam que ele começa com determinar, verbo no infinitivo. Tá? Aquilo que eu vou falar o tempo inteiro para vocês. Determinar a abundância, blá, blá, blá. Ok? Ele generaliza. Então, o objetivo geral é algo grande, amplo, tá? Sem entrar muito no assunto de fato. Então, ele abre um leque gigante sobre o assunto que vai ser colocado. Os objetivos específicos, então, ele vai
disseminando isso, né, colocando pontinhos menores, vai quebrando ali o objetivo geral em espacinhos menores, certo? E aí no exemplo que tem no livro da Uniaselv, número 1, estimar o número de indivíduos da população de laros dominicanos em 3 ilhas do litoral catarinense. Então, é um objetivo específico do trabalho. O segundo, avaliar, blá, blá, blá. Terceiro, quantificar. O quarto, relacionar. Então, se você for ver os 4 verbos, tá? E aí a gente consegue entrar naquela questão da coerência. Tá? Estimar. O que é estimar? Estimar é averiguar. É buscar informação. 2, avaliar. Avaliar é ver o que é essa informação. 3, quantificar. Quanto tem disso? E 4, relacionar. Relacionar é pegar o 1, 2 e o 3 e fazer o compilado ali, enfim, dar uma sequência no trabalho. Então, também tem uma sequência pedagógica, mesmo dentro dos objetivos específicos, que são a quebra dos objetivos gerais. Tá bom? 4, metodologia. Aqui é importante a metodologia, que ela responde a uma das perguntas que vocês vão ter, tá bom? Como pode-se observar, aqui, quarto item. O quarto item de um projeto é a metodologia, o material e métodos, tá? Por que metodologia e o material e métodos? Dependendo da nomenclatura dentro de um trabalho, ele pode ser com nomes diferentes a mesma coisa, tá? É uma das partes mais importantes de um projeto de pesquisa. É aqui que os autores explicam em detalhes onde e como será realizada a pesquisa. Tá? Então, para vocês entenderem, a metodologia, ela conta como tudo isso acontece. Às vezes a gente acha que é lá na introdução que a gente vai ficar contando o trabalho. Não. A introdução, ela joga informação sobre o que terá no trabalho. Tá bom? A justificativa, ela começa a explicar o porquê. Tá? Os objetivos o que vem do pessoal para dentro do trabalho. E aí, quando entra na metodologia, é de fato o que conta todo o método do trabalho, tudo que está acontecendo. A metodologia, ela pode ser a última, apesar de ela estar lá em cima, ela pode ser a última parte a ser terminada num trabalho. Depois que eu tenho os resultados, eu posso contar o final da metodologia num espacinho que eu deixei. Por quê? Porque ela vai contar cada passo, né? E toda a parte, de fato, científica do que foi... Aqui, toda a parte científica, de fato, do que foi trabalhado. Tá? O como, o quando, enfim. E aí, depois também, o cronograma é mais quando, né? Deixa eu colocar mais uma questão aqui da metodologia. A metodologia, sim. Questão técnica também, bem importante, tá? Então, a metodologia, ela fala sobre todo o processo, principalmente em relação do que foi descoberto e como foi descoberto, né? Como você se baseou para achar tal coisa. Então, basicamente é isso. A metodologia, ela faz um delineamento de tudo que vai acontecer no trabalho e de como isso aconteceu, né? Então, para você fazer esse artigo, para você desenvolver esse trabalho, você tem que contar com detalhes. E aí também entra toda aquela questão ética, técnica, tudo isso que é importante. E eu já falei, tá bom? Quinto item de um projeto, o cronograma. Então, o que aconteceu em cada mês, tá? Então, por exemplo, ali no exemplo, tá? Levantamento bibliográfico. A pessoa fez em maio, junho e julho. Coleta de dados, junho e julho. Tratamento dos dados, que é pegar os dados e, de fato, trabalhar em cima deles, lá em agosto. Tá? Esse cronograma ele tem que ser por mês? Não. Tá? Eventualmente, eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo do meu estágio em academia. Tá? Nós íamos 3 vezes por semana. Se eu fizesse um cronograma mensal, eu colocaria que fui 20 vezes não, 3 vezes 4, eu colocaria que fui 13 vezes no mês. Eu deixaria um cronograma pouco específico, né? Então, a gente colocava por semana e por dias, tá? Algo mais específico em relação aos dias que nós estávamos presentes,
para contar como foi a experiência, porque dentro de um relatório de estágio, que é outra coisa que a gente já vai aprender mais para frente, você precisa contar tudo o que está acontecendo. Tá? E aí, dessa forma, fazíamos um cronograma diário. Tá? Você pode fazer um cronograma macro? Pode, mas dependendo do que está acontecendo, de qual é a proposta, do tempo que você leva, tem que fazer esse cronograma micro mais detalhado também. Então, o cronograma ele tem diversas formas de serem feitos. Aqui é um exemplo, tá? E, por fim, as referências, ok? As referências são um item obrigatório em todo projeto de pesquisa. Quem esteve comigo ano passado, viu que as referências é uma coisa chatinha, né? Primeiro, acontece muito de usar um autor num trabalho, né? E aí não colocar lá no final. E acontece o contrário também, às vezes coloca lá no final e não coloca no trabalho. Às vezes é falta de atenção, né? Às vezes usou aquele carinha lá, o José Armando, mas o José Armando foi apagado e deixou lá embaixo, né? Deixou nas referências, né? Às vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V, o que daí não é muito legal, né? Copiou e colou de algum lugar e aí foi jogado lá e não é bom. Tá? Tem que ter muita atenção, porque referências é o seguinte: usou no texto, vai para as referências, ok? Não usou no texto, não pode aparecer nas referências. Referências é o espelho do texto, tá? Detalhando o autor. Bom, então quem nunca fez trabalho científico vai aprender isso ao longo do tempo, quem já fez já sabe. Tá? E aí fala ali embaixo sobre ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem importante também nos trabalhos científicos e nos trabalhos que nós vamos ter pela frente. Ok?